Olá, estamos de volta com mais uma edição do Papo no Calçadão e a convidada do dia é a vereadora eleita Laís Perrucci, que fala dos projetos e das bandeiras que pretende levar à Câmara Municipal de Juiz de Fora já a partir de janeiro de 2021. As conversas do Papo no Calçadão sempre acontecem em uma live no Instagram, assim eu deixo o convite para que vocês sigam o @ocalçadãojf. Sem mais delongas, bora descer o calçadão comigo e com a Laís Perrucci. Opa, Olá, apareceu. E Laís, tudo bem? tudo bem? E você? Tá me ouvindo Tudo bem? jóia, tudo jóia. Tô te ouvindo tranquilo, e você? Tô ouvindo também. Tudo certo. Então, acho que se a gente se escuta, acho que quem vai nos acompanhar vai escutar também. Laís, primeiro agradecer você aceitar esse convite, né? Te explicar qual que é a ideia desse projeto do Papo no Calçadão. É apresentar os vereadores eleitos, em especial aqueles de primeiro mandato, que têm o conhecimento já do seu eleitorado, mas você vai ser vereadora de todas, né? De toda a cidade, então é bacana que mais pessoas conheçam suas propostas. Então acho que a gente já pode começar o papo, acho que o pessoal vai entrando ao longo do processo, depois eu vou deixar o vídeo também aqui no Instagram, vou fazer uma edição para o YouTube, para o Facebook, e acho que a gente vai ter a oportunidade de levar isso para mais gente, e para a gente não perder tempo com quem está aqui, vamos começar a tocar? Vamos sim. Queria primeiro agradecer você pelo convite. Isso. Você agradecer por eu ter aceito, mas eu que agradeço pelo convite. Sempre bom a gente poder falar com as pessoas, principalmente agora que a gente ainda está no meio desse turbilhão todo, né? Ainda estamos em campanha, mas é isso, vamos lá nos papos. Com certeza, Laís. A ideia é abrir esse canal e manter aberto. Vai estar sempre essa porta aberta aqui para a gente conversar. Mas, para começar, eu queria te fazer uma pergunta muito séria entre aspas. Seu sobrenome é Permuto ou não é? Fala Perrucci ou Perru? Que eu já vi o pessoal falando das duas formas, eu confesso que eu mesmo já falei das duas maneiras. Esclarece essa dúvida para a gente, Laís. Eu acho que essa é a maior polêmica de toda a minha campanha. Já comecei com a polêmica. Já começou. Então, desde criança a gente sempre falou Perrucci, porque sempre foi mais fácil, mas tem muita gente que fala que é Perru, né? Na verdade é um sobrenome francês. E aí tem gente também que fala que é Perri, que não é Perru, nem Perrucci, nem nada. Normalmente eu falo Perrucci mesmo. Então fale o que você fala. Então é Perrucci. Então, aí, vamos começar então agora com a série. Tirando a brincadeira, sanando essa dúvida, que eu acho que não devia ser só minha, acho que de mais gente. Mas então vamos conversar agora com a Laís Perrucci, vereadora eleita em Juiz de Fora, com 2.997 votos. Uma votação bacana, né, Laís? Lembrando que você teve uma boa votação já em 2016, ficou como segundo suplente do PT, e agora conseguiu crescer, quase triplicou sua votação de 2006 para cá. O que mudou nesse cenário? Você está em campanha desde 2016, é isso? É isso. Em 2016 era um projeto que a gente acreditava que a gente estava começando um projeto, né? É uma questão muito ligada à juventude, às mulheres. A gente achou, o nosso grupo político achou que seria interessante a gente ter uma candidatura jovem. E aí acabou eu sendo o nome dessa candidatura. E a gente imaginou, assim, ter 500 votos lá em 2016 para não fazer feio, mas ao mesmo tempo começar a organizar, né, um campo político. E aí acabou que foi esse estouro, eu tive 1.770 e agora, desde lá, é isso, desde lá a gente está em campanha, mas a gente não deixou de fazer tudo que eu já fazia, né? O movimento feminista, o Conselho Municipal da Juventude, os sindicatos metalúrgicos, de certa forma o mandato da Margarida, mas a gente foi conciliando tudo isso. Então eu até ficava muito constrangida, porque todo mundo achava que eu estava em campanha desde 2016. Quando na verdade assim, eu estava fazendo a minha luta, o que eu sempre fiz. Mas obviamente a gente tinha esse projeto de voltar em 2020, né, a concorrer, e eu acho que realmente deu muito certo. Eu acho que dessa vez foi uma aliança que a gente, né, teve com trabalhadores. Os trabalhadores metalúrgicos foram fundamentais nessa jornada. Eu fui trabalhar, né, lá no sindicato, eles me acolheram como, os próprios trabalhadores me acolheram como uma trabalhadora metalúrgica. Então acho que eles acreditaram nesse projeto. E além disso, né, sem deixar de
de falar do feminismo, de falar das questões da classe trabalhadora, de falar da juventude. Então, assim, eu ia para a porta de fábrica, mesmo a gente sabendo que é uma categoria até às vezes muito machista, muito homofóbica. Sim. A gente sabe que tem tudo isso, né? Uma categoria muito de homem. Mas eu não me rebaixava, eu não falava assim, não, eu não sou feminista, eu tentava enganar. Não, eu sempre sendo essa pessoa, a Laís, militante feminista, militante da juventude, que saiu da universidade e tudo. Eu acho isso muito bacana, assim, porque eu acho que eles compraram esse nosso projeto e estamos junto aí. E agora é isso. Quase 3 mil votos, faltou 3 votinhos aí para 3 mil votos. Dá para arredondar, vamos arredondar. Exato, mas a gente ficou muito, muito feliz e era o que eu estava trabalhando, nossa equipe, né, assim, a nossa militância, toda hora que alguém perguntava uma estimativa, a gente, com esses cálculos malucos que no meio da campanha o pessoal faz, e aí eu sempre falava, olha, eu acho que para a gente conseguir uma vaga na Câmara, a gente tem que ter pelo menos 3 mil votos, e foi cravadinho. Laís, eu acho que é bom entrar ainda nas bandeiras que você pretende levantar. Eu imagino que você vai levar essas bandeiras da sua militância, mas eu queria que você explicasse para a gente o que você acha que vai mudar na sua militância. Porque você sempre esteve na discussão pública de fora. A gente está conversando aqui com o certo até, nem nos cumprimentamos direito, porque a gente já se conhece exatamente dessa cobertura. Cobrindo a discussão pública da cidade, já te encontrei em várias manifestações, em várias bandeiras de lutas, enfim. O que acha que muda agora na militância? Renato. Oi. Parei de te ouvir. Voltou? Voltou. Tá, então vou refazer a pergunta, perdão. O que você acha que muda, né? O que muda na militância que você fazia? Picou de novo? Tá ok. Tá ok. Tô ouvindo. Então. O que você acha que muda na militância? Tá meio ruim, ficou meio ruim o áudio aqui. Deixa eu tentar tirar o meu fone, não sei se vai melhorar ou se vai piorar. Tá me ouvindo? Eu não te ouço. Vou tentar tirar o fone também. Oi, me ouve? Te ouço. Acho que deu um pane nos nossos fones. Eu tô te ouvindo baixinho, mas vamos tentar seguir a prosa, senão a gente refaz, tá? Tá. Então vamos lá. O que você acha que muda na sua militância, Laís? Que agora você tem um mandato, você é reconhecida pela população para falar em nome da população. O que muda da Laís, aquela militante de movimentos sociais, para agora vereadora eleita? Então, eu acho que essa é a pergunta que eu estou tentando me fazer desde que desde domingo. Acho que vai ser um grande desafio, porque nós queremos fazer diferente. A nossa proposta é realmente fazer uma política diferente dentro da Câmara. Então, a gente quer levar toda essa nossa disposição de luta para dentro da Câmara. Obviamente, eu sei que muitas das coisas que eu fazia, né, que era ficar o dia inteiro por conta do movimento feminista, do movimento de juventude, essas coisas, eu sei que eu não vou poder fazer mais. Mas eu espero poder, da onde eu vou estar agora, né, lá na Câmara, poder ajudar todo esse movimento a se desenvolver também na cidade, né? Então, essa questão de parcerias com o movimento social, de dar voz para o movimento social, eu acho que isso vai ser uma marca nossa, assim, do nosso mandato, de ter isso muito forte. E, né, obviamente, eu não vou conseguir estar em todos os lugares, mas eu pretendo não abrir mão de estar em todas as manifestações que eu puder estar e que eu acredite que seria importante. Então, assim, né, a gente já teve vários, desde o DCE, mais ou menos, que eu te encontro nas reportagens da vida, e eu pretendo não abrir mão disso, pretendo continuar. Teve trabalhador que precisa da minha ajuda, eu quero estar na greve, eu quero ajudar, movimento de mulheres, sempre eu quero estar. Então, eu acho que o que muda é que agora eu sou uma voz dessas pessoas lá dentro da Câmara, e eu espero poder ter espaço para que esses movimentos cresçam cada vez mais, assim, com a nossa ajuda, dando voz, criando projetos, né, de lei que vão ajudar os movimentos sociais a terem, né, a conquistar as nossas pautas, né, que são nossas.
E são muitas coisas. Eu ainda estou descobrindo tudo, confesso para vocês. Tudo é muito novo, as coisas ainda estão se ajeitando na nossa cabeça, estamos sentando para aprender mesmo, porque isso é uma marca nossa também. Na campanha eu sempre falava, né? A gente fez muitas reuniões temáticas com grupos de apoiadores e apoiadoras, e eu sempre falava, olha, eu estou aprendendo. Olha, o quanto eu aprendi com o grupo da cultura, por exemplo, com o grupo da educação. A gente estudou o Plano Municipal de Educação, o Plano Municipal de Cultura, então nem se fala. Então, assim, confesso, estou aprendendo, estamos aprendendo e sem vício, né? Então, eu acho que esse nosso mandato vai ser um mandato realmente diferente, assim, é o que nós pretendemos, é o que nós queremos fazer. E você acha, Lei, você entra num momento diferente da Câmara também? Eu pergunto isso porque lá em 2016, quando você lançou o candidato pela primeira vez, ficou como segundo suplente, a Câmara teve uma formatação mais conservadora. Não que agora seja diferente. Se a gente pegar os 19 fazer uma comparação, eu acho que a maioria ainda é conservadora, mas a gente tem um campo progressista um pouco maior nesse cenário eleitoral que deu após o resultado das urnas. Você acha que isso também pode facilitar para que você consiga conduzir esse tipo de discussão lá, sem ficar só naquele ambiente polarizado em que seria mais difícil de avançar? Você acha que o momento é mais adequado para você levantar essas bandeiras? Eu acho que com certeza. Só da gente ter 4 mulheres na Câmara, né? A Kátia eu ainda não conheço muito, eu conheci ela na entrevista que a gente deu na terça-feira, mas achei uma pessoa bem bacana, coerente com as coisas que ela acredita, né? Eu acredito que nós mulheres ali a gente vai fazer diferença. Não só nós mulheres, mas temos outros companheiros ali que a gente pode contar. Então eu acho que é sim mais fácil. E eu acho que se a gente poder contar também com uma prefeitura, por exemplo, da Margarida, eu acho que para a gente também vai ser de fato muito importante, porque quando a gente tem, né, a Câmara e a Prefeitura de lados muito opostos, muita coisa deixa de andar por questões políticas mesmo. E eu acho que se a gente aliar a Câmara com a Prefeitura, vai dar muito bom. Porque muitas das coisas, né, que são pautadas na campanha, até mesmo na nossa campanha de vereador, muitas das coisas dependem do Executivo. Então, não é só a gente propor leis que vai da noite para o dia ser feito. É isso que eu tenho batido muito na tecla também, que não adianta também sair propondo um monte de lei, que a gente tem que pegar, ver o que já existe, ver o que não está sendo colocado em prática. Então, eu acho que a gente vai precisar muito do Executivo. Então, eu acho que a eleição da Margarida, para mim, né, e para a nossa bancada, é de vital importância. Agora, você citou aí, fazer uma pergunta que eu fiz para a Cida também na terça-feira. Você citou a possibilidade da Margarida se eleger prefeito. A gente sabe que, perdão, ainda está no segundo turno, o jogo ainda está em aberto, mas ela tem uma vantagem pelo resultado das urnas no primeiro turno. Mas eu acho muito engraçado pensar em você ou na Cida fazendo o papel de uma bancada de situação, porque vocês sempre foram muito combativas nos últimos anos, em especial aos governos municipais, sempre tiveram uma postura muito crítica de cobrança. Como é que vai ser essa Laís paz e amor da situação? Dá para imaginar uma concordância por óbvio, ou tem como também ser do mesmo partido e discordar em defesa das bandeiras que você defende? Eu acho que eu já tive experiências, por exemplo, obviamente bem distintas, mas, por exemplo, no DCE eu peguei 2 situações. Eu peguei um reitor que eu era oposição e um reitor que eu era situação. Então, acho que a gente conseguia, bem ou mal, colocar as nossas pautas nos dois lugares. Porque eu acredito muito também no diálogo. Então, mesmo que a Margarida não seja eleita, por exemplo, eu acho que a gente tem que pautar no diálogo, primeiramente, né? Tentar por via do diálogo, primeiramente. Obviamente, se a Margarida for eleita, eu acho que vai ser uma coisa até natural, porque nós temos uma história juntas. Eu e Margarida, nós somos da mesma tendência dentro do PT, que tem 10 anos, né, que eu tô nessa tendência, que eu aprendi muito. Então, eu acho que a gente tem uma sintonia. Mas, obviamente, eu tô ali, não é para passar a mão na cabeça da Margarida, por exemplo, é para colocar para frente mesmo. Então, se tiver situações, nós vamos tentar resolver, né? Nós vamos dialogar primeiro, depois
se houver alguma situação que a gente não concorde, vamos ver como a gente lida com a situação. E como nós somos do mesmo partido, tem instâncias também para a gente dialogar dentro do partido, né? Para também, primeiro, a gente tentar arrumar as coisas dentro de casa. Mas eu acredito que uma gestão da Margarida, a gente não vai ter grandes problemas, não. Agora, Laís, em contraposição, a gente pode ter uma vitória do outro candidato, o Wilson Rezato, e no caso de vitória do Wilson, você já se vê, seu posicionamento como oposição seria algo automático, já de imediato, ou dá para dialogar também, como você defendeu agora? Eu acho que sempre dá para dialogar, né? Obviamente eu vou ser uma vereadora de oposição se ele ganhar, mas eu acredito no diálogo sempre, assim, eu tenho... Nessa minha trajetória eu aprendi muito isso, que a gente precisa de certos diálogos, mas como o pessoal está aqui falando na live, eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que se isso acontecer vai ser um retrocesso muito grande, um retrocesso não, porque a gente já está vivendo um retrocesso grande, né? Mas eu acho que vai continuar esse mesmo retrocesso. Então, assim, obviamente, eu vou ser oposição, mas eu acho que a gente tem que ser coerente com as nossas pautas. Então, chegando às pautas na Câmara, a gente vai ver, analisar o que é melhor para a cidade, o que a gente pensa. Eu acho que não é ser oposição por ser oposição. Eu acho que isso é muito ruim, isso prejudica a democracia. Porque, obviamente, se ele for eleito, nós vamos ter que lidar com essa situação. Porque ele vai ser o prefeito, eu vou ser vereadora, nós, né, a nossa bancada. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com a situação. Mas é isso, é dialogar, e quando não der para dialogar, vamos para o enfrentamento. Mas eu espero, de verdade, que Juiz de Fora não eleja o Rezato. É o que eu tenho feito, né? A minha campanha. Agora vamos entrar um pouco, Laís, nas pautas que você defende. Você milita em vários movimentos, mas creio eu que talvez o qual você é mais ativo seja um movimento, de fato, um movimento feminista. E a gente sabe que as grandes pautas desse movimento precisam ser discutidas na esfera nacional. A questão do direito ao aborto, direito à igualdade no sentido amplo da palavra, enfim. Mas como você pretende levar essa discussão para dentro da Câmara? É possível estabelecer, talvez, sugestão de algum projeto de lei no âmbito municipal para minimizar essa diferença na comparação entre o homem e a mulher? Enfim, como é que você tenta levar essa bandeira do movimento feminista para dentro da discussão do legislativo municipal? Exatamente. Acho que o feminismo é a minha pauta prioritária, né? Se a gente eleger, eu acho que é a 01. E a gente tem pensado muito sobre. Eu sou da Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento mundial mesmo, assim como o nome, que começou nos anos 2000. Então, aqui em Juiz de Fora, o nosso coletivo Maria Maria, desde 2006, faz atividades. Então, a gente pensa muito em como fazer isso, porque, de fato, como você falou, a maioria dessas indicações, dessas nossas pautas é em âmbito nacional. Muito pouco a gente pode fazer sobre isso no âmbito municipal. Eu acho que o que a gente pode fazer sobre essas grandes pautas, né, sobre a questão do direito aos nossos corpos, sobre a questão da igualdade, sobre a questão da liberdade mesmo e tudo, eu acho que a gente pode propor audiências públicas, a gente pode propor debate, a gente pode propor conscientização da população. Mas eu acho que tem pautas que são mais reais, mais factíveis para a gente falar aqui no município, né? Então, a questão da violência contra a mulher é muito forte. A questão das creches, eu acho que as creches é uma pauta que também é das mulheres, porque eu acho que essa pauta é uma pauta das crianças, mas também das mulheres. Então, eu acho que essa é uma questão de autonomia para as mulheres, a questão das creches. Eu acho que a Casa da Mulher, por exemplo, é uma situação que a gente precisa debater muito sobre isso. E uma aprovação imediata do Plano Municipal de Política Pública para as Mulheres, que lá em 2015 foi uma luta assim, muito forte que a gente fez, e a gente teve que retirar o plano de tramitação, porque a gente não tinha ninguém ali dentro que pudesse fazer o debate, que pudesse apoiar, né? A gente tinha alguns vereadores homens simpáticos à nossa pauta, mas não era uma mulher para defender o plano, né? E o plano é realmente muito, muito, muito completo. Falava, porque muitas vezes nessa campanha eleitoral, sobre o direito das mulheres,
sobre, né, muitas mulheres estarem concorrendo, só que a maioria das pautas era a questão da violência. Só que essas campanhas esquecem que a pauta das mulheres não é só a violência. Violência, obviamente, é o que mais aparece, é o que, né, mata mulheres todos os dias, é muito grave, até por isso meu número era 13180, né, 180 do Disque Denúncia da Mulher, mas a gente precisa saber que a pauta das mulheres é para além. É a questão da autonomia, é a questão da gente ter uma nova forma, um novo sistema econômico que dê a possibilidade das mulheres, né, estarem em pé de igualdade. São diversas coisas. Então, eu acho que tem coisas que a gente pode fazer aqui, outras que não. Essas outras que não, eu vou continuar na luta, nessa luta nacional, junto com as minhas companheiras da Marcha Mundial das Mulheres, para que essas pautas evoluam, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Plano Municipal de Política para as Mulheres é uma questão que precisa voltar à tona na Câmara Municipal logo em breve, para que a gente possa agora, com essas 4 mulheres, retomar essa pauta. Você falou em voltar à tona. Na verdade, ela nunca teve à tona, né? A população que levou isso até lá. Nunca partiu de um integrante dizendo. Por mais que a gente já tenha tido vereadoras mulheres, acho que nenhuma levantou, de fato, a bandeira do movimento feminista dentro da casa. É um desafio a mais para você conseguir fazer com que seus pares entendam a importância dessa discussão, né? Muito. É muito, assim, porque, e principalmente também por eu ser uma mulher jovem. Eu acho que esses são 2 entraves, assim, né, que eu acredito que, assim, eu amadureci muito nesse processo de 2016 para cá. Tanto que hoje muitos, né, políticos da cidade, os próprios vereadores, eles já têm um respeito maior, assim, né, pela minha pessoa, mas esse tipo de preconceito, né, o preconceito geracional e o machismo são coisas que vão vir, e vão vir forte, né? Então, a gente precisa ser forte, a gente precisa reafirmar o nosso feminismo todos os dias, porque não vai ser fácil. Mas eu conto hoje, por exemplo, com a Thalia, que é a companheira do PSOL, que também é feminista declarada, feminista que luta também, que está sempre junto com a gente nas lutas, né? A Cida, que também defende a questão do direito das mulheres, apesar de não militar, né, no movimento feminista, mas eu acho que a Cida até falou uma questão na entrevista dela, foi terça? Na terça, né? Que a gente precisa falar das pautas identitárias, mas sem esquecer. Precisa falar sobre a questão dos trabalhadores, colocar o nosso feminismo dentro da questão dos trabalhadores, eu acho que isso sem dúvida, mas para mim, essas questões do machismo, do racismo, da LGBTQI-fobia, são questões estruturais que a gente precisa falar. E, obviamente, quem sofre muito mais com tudo isso é a classe trabalhadora, são os mais pobres, os negros e negras. Então, eu acho que é pauta que a gente não pode rebaixar. Vai ser difícil? Vai ser difícil. A gente, como diz a Margarida, de vez em quando a gente vai ter que dar cotovelada para falar, vai ter. Mas eu acredito que a gente tem mulheres fortes lá para comprar essa briga junto comigo. Laís, eu confesso que durante esse processo eleitoral não pude acompanhar sua campanha de perto, até porque a dimensão da campanha para vereador é muito grande. São 584 candidatos, e além dos 11 candidatos à prefeitura, né, que nesse trabalho a gente tenta acompanhar todos. Mas no que eu vi de produção sua, de material em rede social, eu vi que você batia muito na tecla da educação e da cultura. Você tem algum projeto específico para essas áreas, alguma bandeira específica que você pretende trabalhar já de imediato, talvez no primeiro semestre do seu mandato, enfim? O que você está defendendo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, a questão da cultura e da educação, a gente dividiu a nossa campanha em 5 eixos, né? 5 eixos prioritários. A cultura e a educação, a gente trabalhou sempre de forma junta, né? Conjunta. Então, a gente sabe que a educação tem questões específicas e a cultura tem questões específicas. Mas, quando a gente começava a tratar das coisas separadamente, a gente via que muitas das coisas podiam se equilibrar, podiam se unir.
Então, tanto que esse aqui era o nosso panfleto com a maior quantidade de proposta, né? Então, assim, aqui a questão da cultura e da educação era a que mais ocupava espaço aqui também. Eu acho que tem algumas questões que são importantes. Acho que a primeira, o projeto que a gente gosta mais de falar, que a gente queria implementar, é a escola aberta. O que é a escola aberta, assim, que a gente pensou? Dá a possibilidade de abrir a escola nos períodos que não tem aula, né, que não tem atividade, para que a gente possa fazer oficinas nas escolas, oficinas de cultura, de esporte, de lazer, de formação profissional, e que essas oficinas movimentem as comunidades ao redor. Por exemplo, tem uma comunidade, um bairro perto da escola, uma escola em algum bairro que tem uma característica muito forte, por exemplo, para capoeira, para o tamborim, para a dança, para o hip hop. Então a ideia é pegar essas pessoas que estão ali que já sabem fazer isso, para que elas se tornem oficineiros ali, né, naquela escola, e tenham a oportunidade de pessoas que estão, às vezes, de jovens, e não só jovens, mas de pessoas que estão sem perspectiva, aprender um ofício, ou aprender uma arte, né, um esporte. Então, essa é uma proposta que a gente pensa que seria muito legal, mas, obviamente, de novo, tem também que ser um projeto aliado com o executivo, né? Porque tem muita coisa que envolve Secretaria de Educação, entre outras coisas. Mas a gente pensa muito nisso. E uma outra coisa, assim, da cultura e da educação é observar os planos que já existem. Por exemplo, o Plano Municipal da Cultura... o China tá falando aqui para colocar a Laura Conceição para trabalhar. Mas então, essa é... Quem que é Laura? Explica pra gente aí, que o China pediu pra você botar a Laura pra trabalhar. Explica pra mim que eu não entendi o que o China quis dizer. Nossa MC, poeta... Laura Conceição, sim. Laura Conceição. E a nossa ideia é olhar mesmo os planos municipais, né? O que já existe. Então, por exemplo, o Plano Municipal da Cultura, que eu estudei pra caramba nessa campanha. Tem muita coisa que tem que ser fiscalizada porque não está sendo colocada em prática. Do mesmo modo, o Plano da Educação. A gente precisa reformular o Plano da Cultura porque já está chegando no final, né? Então, isso, na verdade, é um trabalho do Conselho, mas o que a gente puder fazer no nosso mandato para ajudar, nós vamos fazer. A questão também do concurso público para a educação é muito importante. Por exemplo, eu sou uma das pessoas que... Até hoje eu também não consegui dar aula, né, continuamente, só em contratos. Então, nós que somos jovens, a gente precisa desse concurso. E as crianças precisam desse concurso, né? Porque a gente não pensa só na questão do profissional da educação. A gente pensa também nessa educação que os nossos jovens estão recebendo. Se a cada 2 meses troca o professor, professora, você imagina, né? Que confusão, não consegue fechar, fica faltando coisa. Então, a gente precisa falar de muito. O Vitor está me lembrando aqui, exatamente, essa questão... da ocupação dos espaços públicos é uma questão que a gente precisa falar. Da desburocratização dos espaços, da ocupação, né, de uso desses espaços, seja praças, museus, auditórios, teatros, né? É muito difícil para os artistas da cidade utilizar esses espaços. É muito caro, ou é muita burocracia, ou você tem que ir em um monte de lugar para você conseguir, né, autorização. Então, essa é uma das questões, uma questão também aí para a cultura. Acho que eu falei meio embolado, eu juntei a cultura e a educação, porque a gente tem realmente pensado que as duas coisas têm que andar bastante junto. Você falou essa questão da ocupação pública, esse assunto é muito importante, de fato a gente tem que desenvolver muito. Mas sempre que a gente fala dele, Laís, eu estou me colocando nisso, é minha culpa também. A gente sempre pensa nos espaços centrais. Enquanto a gente tem uma juventude espalhada na área periférica, que a gente não consegue ter alcance sequer para pensar em discutir a ocupação desses espaços públicos, que muitas vezes está ocupado por criminalidade, ou abandonado mesmo do tempo em relação à infraestrutura urbana, enfim. Seu mandato, imagino eu, sua campanha, não é uma campanha regional, de um bairro específico, região da cidade. Propõe uma discussão mais ampla.
Como você acha que essa discussão sua mais ampla conseguirá romper essa barreira? Dessa nossa bolha mesmo, Laís, sendo bastante honesto, e chegar também para as áreas periféricas, que é talvez quem mais precisa de ter acesso a essa discussão. As mulheres da periferia são as que mais sofrem violência. A população, os jovens da periferia, quem menos tem acesso à educação, a lazer e cultura. Enfim, como você acha que a gente tem, o que a gente tem que fazer para romper essa nossa bolha e, de fato, levar essa discussão a todos na cidade? Então, de fato, a nossa campanha se o que a gente tem falado, que é ouvir a cidade. Porque a gente sabe que é um desafio, a cidade é uma cidade grande, né? Para mim é uma cidade muito grande. Eu que rodei bastante aí a cidade, tinha dia que a gente rodava, eu nem sei quantos quilômetros, o pessoal que andava comigo ficava assim, nossa, essa semana a gente rodou, sei lá, 1.000 quilômetros, não sei, umas coisas muito doidas, um número muito grande. Mas a gente tem uma proposta que é o gabinete móvel. Para a gente é uma questão muito prioritária e foi a única promessa que a gente fez de campanha, assim, que o que eu não tô aqui é o que eu falava, né, com as pessoas quando eu chegava nos bairros. Não tô aqui para prometer que eu vou conseguir arrumar a praça, que eu vou arrumar a iluminação, que eu vou tampar os buracos, que eu vou colocar médico no posto de saúde. Eu tô prometendo que o nosso mandato vai estar nos lugares para ouvir as pessoas, o que é mais importante para a comunidade, e assim a gente conseguir indo aos pouquinhos resolvendo todos os problemas, porque a gente sabe que o problema é muito problema na cidade, né? A questão da violência contra as mulheres, mas a violência contra os jovens negros, muito importantes, né? Por exemplo, a gente chegou lá na Vila Esperança e as meninas falaram assim, não, a gente tem o nosso problema aqui é que essa rua aqui, ela não deveria existir. Aí, em outro lugar, a pessoa fala assim, não, é o ônibus. Então, a nossa ideia é que de período em período, a gente chegue em algum bairro, na praça de um bairro, arma uma tenda e a gente vai trabalhar ali. Por quê? Porque é muito difícil o cidadão comum entrar lá na Câmara. Muitas pessoas nem sabem que você pode entrar lá na Câmara e bater na portinha lá do vereador. Sim. As pessoas não sabem, não têm esse acesso. E mesmo assim, se tivesse, muitas pessoas não teriam a coragem de entrar ali, de falar. Mas se a gente vai lá, no espaço dessa pessoa, a pessoa pode nos passar. Então, a gente tem colocado essa proposta do gabinete móvel, de estar de tempos em tempos, né, de conversar mesmo com as pessoas, porque só indo lá, só ouvindo as pessoas, a gente vai poder ver o que é prioridade. Porque, às vezes, o que é prioridade para quem chega lá no nosso gabinete, lá na Câmara, não é a prioridade do restante da comunidade. Às vezes é a prioridade de um. E a gente não quer privilegiar um, a gente quer privilegiar toda a comunidade. Então, por isso, esse nosso projeto, para mim, vai ser importante. E aí, voltando lá no início, a questão né, da ocupação dos espaços públicos nas periferias, pelos jovens, eu acho que é revitalizar os espaços. Porque, muitas vezes, é revitalizar as praças, de alguma maneira, às vezes não precisa de grandes obras, né? Arrumar a iluminação, fazer uma capina, tirar o lixo de emergencial. Mas tem essa questão das escolas também, porque muitos bairros, o único equipamento público ou é a praça ou é a escola. Então, esses têm que ser espaços públicos, né? Não só esses centrais que a gente fala, mas a escola também tem que possibilitar, por exemplo, que um grupo de dança possa ensaiar lá dentro da escola, né? Algumas dessas coisas que a gente pensa para que essas pessoas possam, né, ter aula de atividade, seja de cultura, seja de esporte. Então, acho que é um pouco isso, assim, pensar mesmo na participação popular. Acho que a gente já passou um pouco do que você pretende fazer. Queria trazer a prosa um pouco mais leve para a gente terminar mais lá em cima. Eu queria perguntar uma coisa, curiosidade minha. Não sei se você já pensou, mas eu imagino que já, pelo menos no seu íntimo, você já deve ter pensado. Não sei se você vai compartilhar com a gente. Sempre que a gente vê uma entrega de Oscar, o cara tá lá esperado, é anunciado. Quando ele já chega com o discurso pronto. Você já pensou no primeiro discurso que você vai fazer na tribuna da Câmara e qual tema você quer abordar nesse primeiro discurso? Já pensei. Eu sabia. Eu pensei nisso um pouco na entrevista lá
terça-feira, né, lá dentro da Câmara, assim. Eu já passei por maus bocados dentro daquela Câmara, muito preconceito, né, muitos homens que estavam ali e agora eu não vou precisar ser colega de trabalho, não estão mais, outros sim, mas eu acho que eu vou falar, obviamente, da importância das mulheres na política e como essas mulheres vão transformar a política, porque eu acredito que quando a gente está na política para mudar, a gente muda a vida das pessoas, e essa é a minha esperança, assim. Então, eu penso que pessoas que falaram que ia baixar minha bolinha, por exemplo, isso é uma fofoca, lá dentro da Câmara, uma vez apontando o dedo para mim, hoje tiveram menos votos do que a feminista aqui, sabe? Então, eu acho que isso é significativo, mostrar, a cidade mostrou nessa eleição que ela não quer ser governada, ser gerenciada por delegadas, delegados, inspetores, policiais, né, sargentos, essas coisas. E nem pastores também, né? Então, assim, eu acho que a gente mostrou que a cidade quer sim uma mudança. A cidade quer pessoas novas, pessoas jovens, pessoas com ideias novas. Então, eu penso em falar um pouco sobre isso. Mas são só ideias que me passaram pela cabeça. Mas eu acho que também é falar do orgulho que eu tenho de ser quem eu sou. Eu sou uma mulher jovem, trabalhadora, feminista. Então eu acho que falar sobre isso, sobre quem eu sou, por que eu estou ali, o que eu quero fazer. Então, esses dias eu tenho pensado sobre isso. Já está bem treinado pelo jeito, né? Uma última pergunta, Laís. Você já foi procurada por algum vereador, alguém da atual mesa diretora, para te dar as boas-vindas? E indo além um pouco nessa pergunta, alguém já te procurou para tratar de presidência da Câmara? Que a gente sabe que fecha a onda no domingo, esse é um novo jogo, já começa a ser jogado entre os veteranos e entre os novatos também. Já tem alguns nomes colocados, parece que o atual presidente já trabalha para tentar renovar o mandato. Enfim, você já foi procurado para esse tipo de conversa? Você acha que o PT pode, por ser a maior bancada, talvez até pleitear essa função, em especial em caso de vitória da Margarida? A mesa diretora não, ninguém me procurou, né? Até porque eu acho que tem pessoas ali que estão bem bravas com a minha vitória, mas não, ninguém de lá me procurou. Quem me procurou foi realmente as pessoas da esquerda, né? Que a gente se comunicou, né? Juraci, Thalia, Cida. Então, são essas pessoas que eu já conversei. E sobre presidência da Câmara é isso, já soube, né, de coisas, a gente já conversou um pouco, a gente sabe que o Pardal está se articulando para, novamente, né, ser o presidente da Câmara, e eu acho que sim, eu acho que o PT tem possibilidade de pleitear essa presidência, né, pleitear, gerenciar a Câmara, a mesa diretora e tudo. Para mim, isso não é uma prioridade. Eu acho que a gente precisa primeiro entender como tudo funciona, trabalhar, sabe? Eu quero estar em comissões, eu quero trabalhar, eu quero apresentar projetos. Então, para mim, essa não é a minha prioridade. Mas, obviamente, nós três do PT, a gente vai sentar para conversar ainda sobre isso. A gente ainda não teve tempo, porque a gente está muito envolvido na campanha da Margarida, mas já conversamos brevemente e acho que essa conversa vai ser para a primeira semana de dezembro, aí, assim que a Margarida sai vitoriosa desse processo, porque eu acho que também são coisas que influenciam, né? Quem vai ser o prefeito ou a prefeita. Você parece estar bem tranquila já com essa... Parece que a ficha de ser uma vereadora eleita já caiu para você. Apesar que eu imagino que deve ter sido uma ansiedade pesada domingo, né? Com aquele resultado que não saía. Saiu uma parcial de 16%, depois já pulou para 80%. Em que momento você teve a certeza da eleição? Só quando saiu 100%. Quando saiu 80%, só no 100%. A gente estava lá no nosso comitê, e aí deu 80%, a gente continuava sendo a segunda do PT e tal, todo mundo queria comemorar. Eu falei assim, gente, não, calma, eleição de vereador é muito difícil, 20% faz toda a diferença. E aí, na hora que eu tava indo no banheiro, o Matheus, um amigo nosso, tava no computador, aí ele me gritou, passando do lado dele, ele, 100%. Aí eu fui direto no computador, eu só vi lá, eleita. Saí pulando, o brinco caiu. Eu acho que era uma vitória, assim, que é uma vitória de um grupo, sabe? E muita gente ficou
A gente está muito impactado ainda, porque é um projeto que já dura anos, né? Se você juntar o projeto do pessoal dos metalúrgicos com o nosso da juventude, com o nosso das mulheres, é um projeto que vem de anos, assim, e que a gente ainda não tinha conseguido chegar no legislativo. Então, a emoção foi muito grande. A ficha ainda não caiu completamente, sabe? Mas lá no meu íntimo, assim, eu acho que eu estava muito confiante, porque eu acho que a nossa campanha foi uma campanha muito bonita, assim, de muita unidade, com muita gente, né? Tinha a galera do movimento estudantil também, né? O pessoal do Levante Popular da Juventude, o pessoal da Kizomba, o movimento de mulheres. Então, era uma... Tudo fluía, né? No início da Covid, eu perdi meu pai, né? Eu perdi meu pai dia 21 de maio, e ele era um grande entusiasta dessa nossa campanha, tinha um orgulho muito grande, tudo que ele pôde fazer para me incentivar, ele me incentivava. Então, essa nossa vitória também passava tudo isso pela minha cabeça. Então, até eu acho que agora eu estou começando, que a gente começou a pensar nessa coisa de gabinete, o que a gente vai fazer, as primeiras proposições e tal. Agora a ficha está começando a cair, sabe? Então, estou começando a ficar tranquila, mas ao mesmo tempo assustada, porque é muita coisa para pensar, muita coisa para organizar. Mas eu tenho certeza que o nosso grupo é um grupo muito forte, eu não estou sozinha, tem muitas pessoas que estão junto comigo. Então, eu acho que a gente vai fazer um mandato, de fato, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente está se propondo. Laís, eu queria agradecer a sua atenção em bater esse papo. Uma vez mais, igual eu falei no começo, deixa esse canal aberto para você, não só para você, para todos os vereadores eleitos, para quem quer discutir a cidade. Eu acho bacana a gente criar um canal de comunicação e espero que você saiba honrar essa responsabilidade que a cidade lhe deu. É um desafio tanto, é uma cidade que a gente tem problemas sérios, tem discussões que precisam ser feitas na Câmara. Eu achei bacana esse breve equilíbrio de forças que a gente teve lá, porque eu acho que a democracia se faz com várias vozes, entendeu? Então, eu espero que você seja uma vereadora atuante e possa trazer dias melhores para Juiz de Fora. Te dou a palavra para você despedir do pessoal que nos acompanha até aqui. Obrigada, Renato. Oi? Você quer deixar um último recado para o pessoal que nos acompanha ou vamos fechar por aqui? Deu? Quero. Laís, brigadão, primeiro tá? agradecer você, dizer que... Alô, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo, Renato? Beleza. Considerações finais, Primeiro, Laís. te agradecer. Tá, dizer que o canal tá aberto, que precisar de mim também tô aí. E eu espero sim honrar esse, né, o que a população espera de mim. Então, espero mesmo. E é isso, vamos trabalhar por uma cidade melhor, mais justa, mais igualitária para todas e para todos. Obrigadão, Laís. Beijo. Qualquer dia a gente volta a conversar. Para o pessoal que nos acompanhou, peço para quem quiser seguir. A ideia é conversar com mais vereadores eleitos e fazer essa discussão da cidade por aqui também, um canal a mais. Laís, beijo. Obrigado. Tchau, gente. Beijo, obrigado.